Olá, viajante curioso. Você chegou ao canal Mergulho Desconhecido, onde mergulhamos fundo nos enigmas mais sombrios e nas histórias mais surpreendentes do planeta. No coração do deserto do sul do Peru, uma extensão árida e quase sem vida esconde um dos maiores mistérios da humanidade, as linhas de Nazca. Espalhadas por mais de 500 quilômetros quadrados, essas linhas gigantes formam desenhos que vão de simples traços a figuras complexas de animais, plantas, humanos e símbolos geométricos. O mais intrigante? Elas só podem ser plenamente apreciadas do céu. Os arqueólogos acreditam que as linhas foram feitas entre 500 a.C. e 500 depois de Cristo, mas ninguém sabe ao certo quem as criou. O povo Nazca, uma civilização que floresceu no deserto, é o principal candidato. Mas como eles conseguiram planejar e executar obras tão gigantescas sem jamais ter visto tudo de cima, permanece um mistério absoluto. Cada figura parece obedecer a uma lógica quase matemática, com traços retos que se estendem por quilômetros e curvas tão precisas que desafiam qualquer tecnologia antiga conhecida. Existem centenas de figuras. Algumas das mais famosas incluem o colibri, o macaco, a aranha, o pelicano e formas humanas estilizadas. Mas não são apenas figuras isoladas. Há linhas retas, algumas com mais de 20 quilômetros de comprimento, que cortam o deserto sem qualquer obstáculo, e formas geométricas, como trapézios e espirais, que parecem ter sido traçadas com exatidão milimétrica. Cada uma delas é um fragmento de um enigma que atravessa séculos. As teorias sobre o propósito dessas linhas são inúmeras. Alguns cientistas acreditam que elas tinham funções astronômicas, alinhando-se com o Sol, a Lua ou constelações específicas. Outros pensam que eram mapas de recursos hídricos, essenciais em um deserto onde cada gota de água era preciosa. Há também hipóteses mais ousadas, que eram mensagens para os deuses ou seres extraterrestres, símbolos feitos para serem vistos do céu. Imagina-se que, ao olhar do alto, as figuras revelariam significados que a humanidade ainda não é capaz de compreender. O processo de criação dessas linhas também é fascinante. As pedras vermelhas que cobriam o deserto foram removidas, expondo o solo mais claro por baixo. Esse contraste cria os traços visíveis, que permanecem quase intactos até hoje, mesmo após séculos de ventos e erosão. É como se o deserto guardasse um segredo sagrado, protegido do tempo e dos curiosos. Algumas linhas formam estradas retas, outras curvas delicadas. Há também figuras gigantes, que só podem ser compreendidas em sua totalidade do ar. Essa precisão leva muitos a perguntar: como o povo Nazca conseguiu planejar algo tão complexo sem jamais ter voado? Alguns sugerem que usavam torres de observação, cordas e estacas, medindo tudo com técnicas engenhosas. Outros, mais místicos, acreditam que havia um conhecimento perdido, uma sabedoria que nos ultrapassa. Mas as linhas não são apenas obras de engenharia. Para muitos estudiosos, elas tinham finalidades religiosas e rituais. Alguns traços parecem caminhos processionais, feitos para cerimônias em que os Nazca invocavam chuvas ou pediam proteção aos deuses. Animais como o colibri e a aranha podem ter simbolismos ligados à fertilidade e à água, elementos vitais em uma região tão árida. As linhas também carregam sinais de um povo conectado com a natureza e com o cosmos. Cada figura, cada curva, parece comunicar algo que transcende o tempo. O macaco, por exemplo, com sua cauda em espiral, pode representar a ligação entre a terra e o céu, um símbolo de energia e movimento eterno. O pelicano pode estar associado às chuvas, uma esperança constante em um deserto implacável. O mistério aumenta quando se observa que algumas linhas formam geoglifos que só se completam com perspectivas aéreas. Isso levou a teorias ousadas de que os Nazca poderiam ter tido contato com seres que lhes mostraram o céu, ou que havia práticas espirituais que exigiam essa visão superior. Cada teoria, por mais improvável que pareça, nos aproxima do entendimento de que estamos diante de algo que ultrapassa a lógica comum.
Com o passar dos séculos, as linhas resistiram ao tempo, mas também sofreram ameaças humanas. Estradas, construções e turismo descontrolado colocaram em risco essas obras milenares. Hoje, esforços de preservação tentam manter o deserto intacto, permitindo que futuras gerações contemplem o enigma que fascina arqueólogos, cientistas e curiosos de todo o mundo. E mesmo com tanta pesquisa, o grande segredo das linhas de Nazca permanece. Por que elas foram feitas? Ninguém sabe. Cada curva, cada ângulo, cada figura é um chamado silencioso de uma civilização desaparecida. Um desafio que atravessa séculos e que ainda não encontrou resposta. Olhar para essas linhas é perceber que, por mais que a ciência avance, há mistérios que a humanidade talvez nunca decifre por completo. Ao contemplar as linhas de Nazca, somos lembrados de que o passado guarda enigmas maiores que qualquer tecnologia moderna, de que a imaginação humana pode ultrapassar os limites do visível e de que, às vezes, os maiores segredos estão deitados no chão do deserto, esperando que alguém os veja de outro ponto de vista, de um olhar elevado, do céu. Gostou? Assine o canal Mergulho Desconhecido, deixe seu like e compartilhe. Aqui no canal Mergulho Desconhecido você sempre mata sua curiosidade e aprende cada vez mais.